Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu quero mostrar para vocês os últimos recebidos, os livros e quadrinhos que chegaram por aqui no mês de setembro e outubro. Dessa vez tem bastante coisa legal para mostrar e eu vou seguir aquele esquema de sempre, né? Eu vou apresentar os exemplares na mesa branca que eu tenho aqui e ao mesmo tempo eu também vou fazendo alguns comentários sobre as obras. Mas antes de começar, eu quero só te pedir, como sempre, para deixar uma curtida aqui embaixo, que ajuda bastante o canal, para se inscrever caso ainda não tenha feito isso, e também para clicar no sininho para receber as notificações. Também quero te convidar para conhecer a minha campanha no Apoia-se. Eu dei uma reformulada no espaço nos últimos tempos e agora, além das recompensas que nós já tínhamos por lá, como por exemplo enquetes para a escolha de vídeos e também sorteios de livros, quadrinhos e mangás, aqueles que apoiam com R$10 mensais também têm acesso aos vídeos exclusivos que eu vou publicar todos os meses. Entre eles teremos resenhas de livros, quadrinhos, vlogs e por aí vai. Para quem tiver interesse em conferir e se tornar um apoiador, o link está aqui no início da descrição. Começando o vídeo com os recebidos da Companhia das Letras, quero mostrar aqui para vocês essa bela edição do livro Por que Ler os Clássicos, do Ítalo Calvino, que saiu agora numa nova versão em capa dura, em comemoração ao centenário do autor. A edição também conta com essa lombada em tecido, que eu sempre gostei bastante, acho que dá um charme enorme para o exemplar. Além disso, o livro conta com uma tradução de Nilson Mulin e pós-fácio de Maria Cecília Gomes dos Reis. Para quem não conhece, esse livro reúne diversos ensaios do autor sobre clássicos da literatura, analisando trabalhos importantes de escritores como Dickens, Tolstói, Voltaire, Balzac e por aí vai. Outro ponto importante e também fundamental, é o famoso ensaio que dá título ao livro, o primeiro texto que nós encontramos aqui na obra, onde o Calvino separa diversos tópicos, todos muito interessantes, nos mostrando a importância dos clássicos. Continuando, outro livro que eu quero mostrar aqui para vocês é esse daqui chamado Prosa, do Charles Baudelaire, que conta com tradução, organização e introdução de Júlio Castanhon Guimarães, além de apêndices de Rosemary Lloyd e Emile Bernard. O livro, como vocês podem observar, é enorme. Eu acho que é até o maior dessa coleção da Penguin, pelo menos dos que eu já vi. São exatamente 1000 páginas. Aqui, pelo que eu andei verificando, nós temos esse famoso escritor e poeta francês falando sobre os mais diversos assuntos, alguns inclusive que me despertaram bastante interesse. Entre esses temas temos, por exemplo, diários, temos também alguns ensaios, uma novela, textos de crítica literária, onde ele fala sobre o Edgar Allan Poe, sobre o Victor Hugo, sobre o Flaubert. Tem também um texto de crítica musical sobre o Richard Wagner, vários ensaios sobre arte e por aí vai. Para quem gosta do Baudelaire, eu acho que esse livro aqui é um prato cheio para conhecer melhor o autor. Eu só fico triste porque eu acho que essa edição enorme não caiu muito bem no padrão que nós temos nessa coleção da Penguin, Eu acho que uma brochura comum da companhia ou até um capa dura seria perfeito para manusear com mais facilidade um livro grande desses. Mais um livro da Penguin que eu recebi e que eu quero mostrar para vocês é esse chamado Um, Nenhum e 100 Mil, do escritor italiano Luigi Pirandello, que conta com tradução de Maurício Santana Dias, pós-fácio de Alfredo Bozzi e entrevista com o autor por Sérgio Buarque de Holanda. Esse daqui foi o último romance do Luigi Pirandello, publicado pouco tempo antes do mesmo receber o Prêmio Nobel de Literatura. O livro parece bem interessante. Pelo que eu entendi, é que nós acompanhamos a história de um homem que desenvolve uma verdadeira crise de identidade após uma observação da sua esposa com relação à sua aparência, no caso, com o fato do seu nariz ser meio torto. Eu já ouvi falar que o Pirandello é um autor muito divertido de ler, e essa sinopse já me deixou muito curioso para dar uma oportunidade. Assim que possível, vou incluir essa obra na minha lista de leituras. Para finalizar os recebidos da companhia, eu também quero mostrar esse aqui para vocês, que no caso é o livro Mulherzinhas, da Louisa May Alcott, que eu já tinha disponível na edição maior da coleção da Clássicos AAR. E agora também saiu nesse formato menor, da bolsa de luxo. Essa edição aqui, no caso, conta com tradução de Bruno Gambarotto.
Nesse clássico da literatura norte-americana, ambientado no período da Guerra Civil Americana, nós acompanhamos a vida de 4 irmãs, indo desde o amadurecimento delas até os desafios do dia a dia. Eu ainda não li a obra, apesar de já ter aqui na estante faz um tempo. Já ter aqui, no caso, uma outra edição, né, desse mesmo clássico. Algum dia eu quero muito ler esse título, até porque eu gosto muito dos clássicos da literatura norte-americana, tanto do século XIX quanto do século XX. Por sinal, esse exemplar aqui em particular foi sorteado para os apoiadores do canal. Como eu falei antes, né, se você ainda não conhece a nossa área de membros no Apoia-se, lá tem essa recompensa, né, a recompensa de participar de sorteios de livros. De qualquer forma, a edição realmente parece bem interessante, bem legal. Eu gosto muito, né? Sou suspeito para falar. Eu gosto muito das edições de clássicos da Zahar. Agora, falando sobre os recebidos da Moinhos, que também é parceira aqui do canal, eu quero começar mostrando esse livro chamado Cramp, da escritora chilena Maria José Ferrada, que conta com tradução de Silvia Massimini Félix. Eu finalizei a leitura dessa obra recentemente e já adianto que eu gostei muito. Nela, nós acompanhamos a história de uma menina que viaja pelo Chile ao lado do pai, um caixeiro viajante que vende produtos de serralheria de uma marca conhecida como Cramp. Nisso, nós vamos conhecendo a forma como essa jovem enxerga o mundo, né? Como ela enxerga as coisas de maneira peculiar, na mesma medida que vive numa família disfuncional e num país marcado por traumas de um governo autoritário. O Cramp é um livro muito bom, com uma narrativa daquelas que dá para dizer que é super agradável, sabe? Aquele livro que você não consegue parar de ler. É um livro assim muito interessante, às vezes até bem divertido, apesar dos temas que ele toca ali indiretamente. É uma leitura que consegue tocar em assuntos complexos que geralmente ficam nas entrelinhas. Mas eu gostei bastante e eu pretendo falar melhor desse livro aqui no futuro no canal, seja através de algum vídeo de lista ou de uma resenha mesmo. Outro livro da Moinhos que chegou por aqui foi esse chamado Não Há Castigo Maior do que um Amor que Dure para Sempre, do escritor Marcos Severo, autor de diversos livros, entre eles crônicas, contos e também uma novela. Esse daqui, no caso, é uma antologia de contos do autor. São várias histórias curtas que, pelo que eu andei vendo, tratam bastante de relações humanas. Além disso, de acordo com a orelha do livro, o autor se inspirou bastante na obra do Nelson Rodrigues, que particularmente eu gosto muito, o que já me deixou bem curioso para conferir o trabalho do Marcos Severo no futuro. Continuando, outro livro que eu recebi foi esse chamado Coisas Piores, da escritora colombiana Margarita García Robayo, que conta com tradução de Silvia Massimini Félix. Pelo que eu vi, esse livro ganhou o importante prêmio Caça de las Américas, em 2014. Assim como o anterior da Moinhos que eu mostrei, aqui nós também temos uma antologia de contos. As histórias, elas tratam de sofrimentos cotidianos, de pessoas que passaram por dramas pessoais, mas precisam inevitavelmente seguir tocando a vida. Parece uma leitura intensa, daquelas que despertam sentimentos fortes, sabe? Tem muitas escritoras latino-americanas que eu estou com vontade de ler ultimamente, e a Margarita Garcia se tornou com certeza mais uma delas. O último recebido da Moinhos que eu quero mostrar aqui para vocês é um outro lançamento chamado A Telepatia Nacional, do escritor argentino Roque Larraqui, obra que conta com tradução de Sérgio Caran. O livro parece misturar ficção histórica com elementos fantásticos e até de ficção científica, além de ter sido escolhido como um dos 10 melhores livros em espanhol de 2020 pelo The New York Times. Eu vou ler um trecho aqui da orelha para vocês terem uma ideia, né? Abre aspas. A telepatia nacional, como nas melhores histórias da literatura fantástica, insere nomes reais em uma trama ficcional complexa. Inicia com o sequestro de índios da Amazônia peruana em 1930, que são levados através do Brasil a Buenos Aires. O objetivo? Replicar em solo portenho o projeto asqueroso europeu que gerou lucros imensos no século XIX, um zoológico humano. Contudo, se esse enredo parece focar no passado, não se engane. Larraqui se vale de tais acontecimentos com o intuito de minar nossas certezas sobre a diferença entre o real e o imaginado, a memória e o delírio, e, por fim, o que se é e o que se pode ser.
É bem legal, sabe, perceber como estão surgindo escritores bem interessantes e promissores na literatura argentina contemporânea, sabe? Telepatia Nacional me deu a impressão de ser um livro bem original, bem diferente do que encontramos por aí. Assim que possível, vou incluir esse também na minha lista de leituras. Agora, falando dos recebidos do Pipoca e Nanquim, eu tenho um quadrinho e um livro para mostrar para vocês. Começando pelo quadrinho, um trabalho chamado Espelho Meu, do escritor e editor Alexandre Calari, em parceria com o artista Robson Moura. A edição tá lindíssima, sabe? Capa dura, como sempre encontramos no padrão da editora Pipoca e Nanquim. Além disso, a arte também está muito bonita. Eu gosto bastante desse tipo de traço e também de trabalhos em preto e branco. De acordo com a sinopse, aqui nós acompanhamos a história de Laura Brondi, uma atriz que fez muito sucesso no passado, mas agora vive diversos problemas de caráter pessoal, além de também sofrer para se adequar à nova lógica de mundo, muito marcada pela exposição nas redes sociais. No meio disso tudo, fatos estranhos começam a acontecer, algo relacionado a espelhos. Eu gostei bastante, sabe, da proposta desse quadrinho. Me lembrou em alguns aspectos, né, uma mistura de O Retrato de Dorian Gray com o Crepúsculo dos Deuses, Branca de Neve. Realmente ficou uma coisa assim que me despertou bastante curiosidade. Outro recebido, também nacional, foi esse livro aqui chamado Zona Livre, do escritor André de Carvalho. A edição é em capa dura, com um projeto gráfico bem bonito que casa muito bem com a proposta do que nós encontramos aqui. No caso, em Zona Livre, nós temos uma obra de ficção científica ambientada num mundo onde a mente das pessoas pode ser lida através da tecnologia. Nisso, nós acompanhamos a história de Felipe, um entregador que tem sua vida drasticamente modificada por conta dessa situação. O autor, André de Carvalho, já foi vencedor do 2º Prêmio Geek de Literatura, além de ter publicado outros trabalhos como O Complexo C e Nada é Quanto Basta. Eu confesso que eu nunca li nada de ficção científica nacional, né? Nenhum livro de ficção científica brasileiro. Então esse daqui realmente parece bem interessante, né? A proposta dele me chamou a atenção. Agora, falando dos recebidos de outra parceira aqui do canal, eu quero mostrar para vocês o que chegou da editora Fósforo, começando com esse livro chamado Paixão Simples, da escritora francesa Annie Ernaux, ganhadora do Nobel de Literatura em 2022. Aqui temos mais um livro da autora, onde ela fala sobre memórias pessoais e situações que vivenciou. No caso desse trabalho, a Annie explora o aspecto de se apaixonar profundamente, onde ela conta sobre o relacionamento que viveu com um homem casado, enquanto ela mesma era divorciada e mãe de 2 filhos já crescidos. Da autora eu já li o livro O Lugar, que eu gostei bastante. Livro onde ela fala um pouco da sua relação com seu pai. Uma leitura bem interessante que aborda tanto a questão familiar, quanto também o próprio contexto histórico e social da França no período. Já esse, Paixão Simples, também está nas metas. Eu devo ler outros da autora antes, né? Mas eu fiquei bem interessado em conferir esse daqui. No seu devido tempo eu pretendo ler essa obra da Annie Ernaux. Continuando, outro da editora Fósforo que chegou por aqui foi esse lançamento chamado Kaidan, Histórias de Fantasmas e Outros Contos Estranhos do Japão Antigo, do Lafcadio Hearn, que conta com tradução e prefácio de Sofia Netrovsky. Esse aqui eu confesso que foi um livro que eu fiquei muito, mas muito feliz ao saber do lançamento. Faz bastante tempo que eu ouvi falar desse trabalho e que eu tinha muita vontade em conhecer, tanto que com toda certeza teremos uma resenha dele aqui no canal mais cedo ou mais tarde. A edição ela tá bem bonita, eu gostei bastante das ilustrações, né? E vem também um marcador de páginas e um pôster super legal que eu gostei bastante, né? Que tem o título do livro, né? O Kaidan. Eu tô até pensando onde eu posso botar esse pôster aqui, mas eu gostei bastante dele. Já o conteúdo da obra em si é muito interessante. Aqui nós acompanhamos uma antologia de contos japoneses reunidos pelo Lafcadio, um homem do século XIX, e também, no caso, um imigrante, né, dos Estados Unidos, que passou seus últimos anos de vida no Japão. Ele se tornou, graças a esse livro, um dos maiores divulgadores da cultura japonesa, em particular dos aspectos fantásticos relacionados a isso.
Agora, falando do que chegou na caixa postal, eu recebi 2 livros da escritora Maura May, ambos publicados pela editora Labrador. A Maura May, que teve a gentileza de me mandar esses exemplares, é uma advogada, poeta e professora que nasceu em Jundiaí, São Paulo. O primeiro livro dela que eu quero mostrar aqui para vocês é esse chamado Sumideiro, Abismo de Mortais. Aqui na parte de trás diz o seguinte dele, eu vou ler aqui para vocês rapidamente. Em Roacan, terra de um povo devoto aos seus deuses, riquezas materiais e imateriais se fundem em busca de equilíbrio, mas um reino em que a vaidade de seu soberano se sobrepõe aos conselhos dos sábios sacerdotes na condução do império pode estar mergulhado em uma armadilha perigosa. E é nesse universo que a amizade de Olin e Tonauak, 2 jovens aspirantes a sábios, irá desencadear inúmeros acontecimentos que afetarão não somente suas vidas, como a de todo o reino e de suas futuras gerações. Pelo que eu andei vendo, essa é uma obra de fantasia histórica que, além de falar sobre os astecas e sua cultura, também é um trabalho que explora assuntos como a quebra de confiança e o valor de construir relações duradouras. A autora também me enviou um livro pocket chamado Estagiário Nota 10, que é um livro pensado no público jovem e adulto em início de carreira. Nele a autora dá dicas de como ajudar nessa empreitada, nesse momento em que estamos entrando no mercado de trabalho. Deixo aqui meu agradecimento para a Maura por esses 2 livros que ela teve a gentileza de me enviar na caixa postal. Por fim, também chegou por aqui 2 livros do Igor Benício, que nasceu em São Fidélis e escreve contos e poesias desde 2010. Eu agradeço também pela gentileza de me enviar esses exemplares. Vou começar mostrando esse livro chamado O que Ela Me Deu, publicado na editora Caravana. Aqui nós temos uma série de poemas do autor. Na orelha tem uma descrição interessante do que nós encontramos na obra. Olha só, diz assim: esta não é mais uma carta de amor, é um livro que indaga. O que ela me deu, uma seleção de poemas que traduzem sentimentos, sensações e experiências. Mais do que isso, versos que falam sobre ganhos entre perdas, conquistas em meio a conflitos e dúvidas, a vida. Eu gostei da proposta, fica aqui a dica para quem curte poesia nacional e contemporânea. Além desse, também recebi uma antologia de contos da Rocket Pages, na sua edição de 2022, uma obra que conta com uma seleção de autores escolhidos com base em quase 400 obras. Entre eles está o próprio Igor Benício, que tem aqui um conto chamado Limão e Sangue. Os 2 livros parecem bem legais, assim que possível dou uma conferida com mais calma neles. Aproveito novamente para agradecer ao Igor pela gentileza de me mandar esses livros. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, onde eu mostrei tudo que chegou por aqui nos meses de setembro e outubro. Eu aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar o canal de alguma maneira, além do Apoia-se que eu comentei no início do vídeo, você pode também comprar através dos links da Amazon que eu deixo aqui na descrição, e ao efetuar qualquer pedido através desses links, o canal recebe uma pequena comissão pela compra, ou deixar qualquer contribuição de qualquer valor através do botão Valeu, que também fica logo aqui abaixo do vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Nos vemos no próximo conteúdo. Tchau!